tema dessa conferência, ele aconteceu ano passado, na conferência do ano passado, eu sentado ali ouvindo as ministrações, o Senhor começou a falar algo no meu coração ali, que a igreja precisa ser uma igreja para a cidade. Que a nossa igreja, ela não pode ser uma igreja voltada só para dentro. Ela já tem essa característica, o fato das nossas células mostra isso. As nossas células mostram que nós estamos saindo daqui e indo até as pessoas. Mas o Senhor tem nos desafiado a ir além. A ser uma igreja, não só nas células, mas nas escolas, nas empresas, nos comércios, nas estruturas do governo. Ou seja, aonde estiver um crente da nossa igreja, ali nós precisamos servir a cidade. Mas eu acredito que nós devemos ir além disso até. Que nós como igreja precisamos servir essa cidade ainda mais. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Nos dê discernimento. Nos dê a revelação da sua vontade. E os recursos. Deus sabe do meu coração, expresse para os irmãos. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Nós desejamos um dia como igreja ter uma creche. Há uma necessidade nessa cidade. Por que não termos uma creche para suprir em alguma medida? Mas que Deus nos dê graça para ir além disso. Por que não ter uma escola? Também para ser um instrumento de Deus para essa cidade. E que Deus nos dê estrutura, os recursos espirituais, a unção, a revelação. Que o Senhor nos dê os recursos humanos, ou seja, gente disposta. A gente não consegue fazer nada se não tiver gente. Quem sabe você faz parte desse projeto. Se você está aqui, eu acredito nisso. Entenda que você não está aqui como um ouvinte, mas que o Senhor quer despertar a igreja para isso. E que Deus nos dê os recursos financeiros, porque também não dá para fazer nada sem dinheiro nessa vida. A gente precisa, e precisa muito, e de muito. Que Deus possa levantar homens e mulheres fiéis, prósperos e generosos para isso acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o espírito da nossa conferência. Mas antes disso, vamos orar. Já foi orado, mas eu quero fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê o entendimento sobre tudo isso. Feche seus olhos. Ore a Deus falando: Deus, abra meus olhos. Peça para Deus trazer avivamento sobre você. Eu quero pedir que você ore nesse momento falando: Deus, traz despertamento. Ó Deus, muda a minha vida, muda a minha história com essa palavra, com essa conferência. Fala: Deus, eu não quero perder tempo aqui, eu quero ser abençoado, ser edificado. Senhor, essa é a minha oração nesses últimos 40 dias. Que o Espírito do Senhor traga revelação. Que o Espírito do Senhor descortine os nossos olhos para que possamos ver aquilo que não estamos vendo. Que o Espírito do Senhor e a sua palavra traga avivamento, despertamento espiritual. Senhor, livra-nos de toda apatia. Livra-nos de toda indiferença no nosso coração. Traz cura. Traz libertação de sentimentos malignos. Traz avivamento, Pai. Quebranta-nos. Quebranta nossos corações, Pai. E nos dê um coração que responde ao Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Um texto muito interessante. Quem abriu diz amém. Pouca gente disse amém. Vou esperar mais um pouquinho. Atos capítulo 20, versículo 7.
Quem abriu diz amém. Amém. Glória a Deus. Os meninos da mesa aí, liga o cronômetro só para eu poder me orientar. Diz assim o texto. Se a pessoa do seu lado não tiver com Bíblia, ofereça para que ela possa ler junto. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, diga, sentado numa janela, amém, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Então você vê que pregar bastante é bíblico, para de reclamar do seu pastor. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fique alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem que muito os consolou. Interessante esse texto. Por estar tanto tempo na igreja, eu estou num período de reflexão sobre isso, e eu tenho convivido com muita gente que fica muito tempo, já está muito tempo na igreja, e por estar muito tempo na igreja, e viver de forma tão intensa, tudo que eu vivi até hoje, e eu já vi muita coisa, você descobre que não tem muita novidade, você acaba entrando numa rotina de vida, sua rotina de vida cristã, né? Culto, célula, liderança, e assim por diante. Por lidar com muita gente, é natural que venham as frustrações, decepções, muitas circunstâncias adversas, e por causa disso, eu tenho que muitas vezes lutar, dentro do meu coração, eu travo verdadeira batalha interna contra a indiferença no meu coração. Porque a rotina, a adversidade, as frustrações, elas nos levam a ficar indiferentes muitas vezes. E às vezes dentro de mim eu tenho que lutar contra isso. Porque isso me abate, isso me desanima. Às vezes passa na minha cabeça, vou pensar uma coisa nova, fazer algo novo, porque eu estou cansado disso, então eu estou falando de mim. Mas eu imagino que no nosso meio também tem muita gente nessa condição. Principalmente quem já é crente mais velho, porque quando você é novo, tudo é novo. Eu me lembro quando eu me converti, os primeiros louvores, como aquilo mexia comigo, como aquilo me emocionava, os cultos, qualquer coisa que acontecesse na igreja, para mim era tudo muito novo, e eu queria participar de tudo, eu queria estar envolvido com tudo, e aquilo mexia muito comigo, mas 28 anos vivendo dessa forma, é natural que você entre na mesmice e desanime. Quando você começa, você tem uma certa inocência de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todas as pessoas são perfeitas. Eu me esqueço, e na verdade você não tem consciência que você ainda não chegou no céu. Então você está lidando com muita gente natural, comum, e com gente é gente. E aí nós sofremos porque a gente passa por momentos em que ficamos indiferentes, e às vezes indiferente a mensagem. Mais uma mensagem, mais um culto. Eu fico imaginando, e eu não estou aqui culpando e nem colocando nenhum peso sobre os irmãos. Mas os irmãos estão aqui, já me ouvem, eu me questiono, toda vez que tem conferência dentro de mim é uma crise.
Fala, poxa vida, mas eu vou pregar na conferência, que eu já prego todo domingo, a pessoa paga para vir na conferência para ver o pastor que já ouve de graça no domingo, é um desafio. Tanto para mim como para vocês, para a igreja. E pode ser que alguém não esteja aqui hoje para falar, eu não, vou pagar para ouvir o pastor Ricardo, no domingo eu vou de graça. E olha que não sou eu que vou pregar amanhã, é o pastor Edmar. Mais um motivo para você vir amanhã. A gente fica indiferente à mensagem, ao culto, mais um culto. Mais uma vez, com as mesmas pessoas, às vezes o mesmo louvor, é mais do mesmo, porque não muda também. É basicamente a mesma coisa. E o problema é que também a gente fica indiferente à voz de Deus, porque aí a gente já não tem mais aquele negócio de que Deus falou comigo. Hoje eu coloquei intencionalmente no grupo da igreja, falar, irmãos, coloque a sua experiência, porque eu queria medir isso. Eu queria ter essa percepção. Será que as pessoas ainda estão indo para a igreja? E aí, será que ainda da igreja, no culto, as pessoas ainda podem falar, Deus falou comigo? Porque às vezes quantos cultos passam e a gente não tem essa experiência de que, uau, Deus falou comigo. Ou numa oração, ou num momento de louvor. Parece que aquilo foi direto, uma palavra rema. Porque a indiferença causa isso, a gente torna indiferente a voz de Deus, os nossos ouvidos já estão tão acostumados que a gente não consegue mais discernir que é Deus falando. A gente fica meio como aquele sacerdote lá, Eli, aonde Samuel acordava com a voz de Deus chamando Samuel, e ele falava assim, você me chamou? Ele falou, não, meu filho, volta a dormir, você está com coisa na cabeça. Até que Samuel percebeu, Samuel não, ele falou, rapaz, eu acho que é Deus falando com você. Agora, é uma tristeza naquele texto, porque o sacerdote, né, que estava tão acostumado, já não conseguiu discernir que era Deus. E Deus estava chamando criança, porque o sacerdote não estava mais ouvindo. Porque a indiferença causa isso. E nós estamos aqui vendo uma história de um jovem que está num culto, mas que morre no meio de um culto. Isso não é normal, porque biblicamente era muito mais comum as pessoas viverem por causa do culto do que morrerem. O culto, ele traz vida. O culto, ele tem um propósito também de trazer a vida de Deus sobre a vida daquele que não tem a vida de Deus. O culto, ele tem o propósito de ministrar aos nossos corações, de ter um momento de comunhão, de ter um momento de revelação. Mas aquele jovem, e o texto diz que ele estava sentado na janela, a Bíblia não fala que aquele lugar estava cheio, então não entendemos por que ele estava sentado na janela, mas que ele estava sentado numa janela, e que o culto foi tão longo, o texto diz, que ele dormiu ao ponto de cair da janela e morrer. Ele dormiu no meio do culto. E não foi o culto de qualquer um, foi o culto de Paulo, cara. Não era o pastor Ricardo pregando. Era Paulo. E Paulo estava ali ministrando e o texto diz que ele passou, foi até meia-noite, e o texto ainda diz que ele foi até de manhã. Quer dizer, eu fico pensando, quantos de nós não dormiríamos também, somente nos dias de hoje? Às vezes no culto aqui a gente vê que dorme. Tem irmãos que pregam aqui e falam, pastor, está pregando, e eu vi o irmão assim, ó. E a gente vê, por isso que eu não estou vendo, estou vendo. Tem gente que dorme no culto, eu não consigo entender isso. Mas 3 horas da manhã está lá no celular. O interessante é que esse jovem, ele estava presente fisicamente, mas a sua postura revela outra coisa. Que ele estava na janela. Isso mostra que, na verdade, ele estava nem dentro e nem fora. Porque a janela mostra isso. Quem está na janela é aquele tipo de gente que assim, eu não quero entrar totalmente, mas eu quero ficar aqui só ouvindo um pouquinho. Às vezes acontece aqui no culto. Quantas vezes eu estou pregando, eu vejo que tem gente que para lá na porta. Aí o pessoal vai lá e convida, você quer entrar? Fala, não, tá bom aqui. Ela fica lá. Ela não entra, mas
ela fica ali. O que ela está dizendo? É uma mensagem. Olha, eu não quero ir para o compromisso, mas eu estou gostando, está ficando bom, mas eu estou aqui. Porque a janela aponta para isso. É aquela situação, né? Como Eutico, muitos estão na janela da fé. É o indeciso. É aquela pessoa que está indecisa. Ela não sabe que se quer e se não quer. Ela tem um nível de entrega, mas não é uma entrega total. É parcial. Quantos não estão vivendo dessa forma como esse jovem? Sentado na janela dizendo, olha, eu estou, mas eu não estou. Eu estou com uma parte aqui e com outra parte lá. Eu quero, mas eu não quero. Conta comigo, mas só conta um pouquinho. Não conta muito. Eu posso ir, mas só posso ir tal dia. Eu posso fazer, mas só posso fazer tal coisa. Não é uma entrega total. Eutico é esse tipo de crente. E qual foi o fim dele? A morte. Graças a Deus ressuscitou. Mas porque Paulo estava lá. O importante é não faltar no culto. Mesmo que fique na janela. Porque tem momentos na vida da gente que a gente... E qual que acontece? Você, quem está nessa posição, ele não desfruta. Quando eu era jovem, menininho, isso faz muito tempo, eu devia ter uns 13, 14 anos. A minha mãe falou que eu precisava ir num evento lá, porque eu precisava participar de um negócio para participar da guarda-mirim. Suzano tinha guarda-mirim. Aqui é a PAMI, né, esse negócio. Lá era guarda-mirim. E eu queria já começar a trabalhar, ter meu dinheirinho e tal. Eu tive que ir, só que, cara, minha mãe falou, você tem que ir. Só que era domingo, 2 horas da tarde. Cara, domingo, 2 horas da tarde, para um menino que nem eu, de 13 anos, eu queria estar andando de skate, era para estar com os amigos, eu queria estar lá, era minha turma, a galera, e minha mãe fez, porque fez para eu ir. Aí eu fui. E eu me lembro até hoje, que eu cheguei, era numa escola pública, e era um evento lotado de jovens, e eles jogavam bola, basquete, brincavam, e eu estava naquele evento, e eu lembro até hoje do sentimento, eu estava lá, mas eu não queria estar lá. E por que eu estava lá? Porque eu precisava estar lá, mas não queria estar lá, eu fiquei num canto. Eu não conversei com ninguém, eu não joguei bola, eu não me relacionei com ninguém. Isso é muito difícil. Você vê como eu estava mal. Para eu não fazer nada, não me relacionar com alguém é muito difícil, porque normalmente onde eu chego, eu tenho essa facilidade. Mas naquele dia, o meu coração estava no meu bairro. O meu coração estava na pista de skate lá, que eu andava, no futebol. Eu estava com meus amigos e eu ficava o tempo todo lá, mas com o coração lá no meu bairro. E eu me lembro até hoje do sentimento que eu tive naquele dia. O problema é que eu passei a tarde toda num lugar que eu não queria estar. E por causa disso, eu não desfrutei de tudo que tinha ali naquele dia. Sentado na janela é a mesma coisa. A gente está, mas não desfruta. A Bíblia diz que eles comeram do pão, eles partiram pão, mas ele não desfrutou porque ele dormiu. Porque ele não queria compromisso. Sabe? Esse texto mostra o perigo de uma fé morna, ou de uma postura indecisa. Vamos entender um pouco melhor o que é ficar na janela. Eutico, ele retrata a vida dos indecisos. Ou seja, o texto diz que esse jovem estava sentado na janela no 3º andar, mas ele caiu num sono profundo. O problema é que ele estava no lugar certo, mas na posição errada. Ele estava no culto ouvindo Paulo, mas ele não estava completamente envolvido. E às vezes nós morremos espiritualmente porque não entendemos sobre você estar no lugar certo, do jeito certo. Não é só vir ao culto, não é só participar, mas é desfrutar. Quem está entendendo, diga amém. A questão não é aonde você está apenas, mas como você está naquele lugar. Pensa, você está aqui, você está me ouvindo,
Mas você está 100% aqui? Porque às vezes nós estamos aqui, mas uma parte da gente está lá no trabalho, está lá no não sei aonde, está lá na hora que eu chegar em casa, eu quero assistir aquela série, eu quero terminar, ou está num problema lá, você começa a vaguear a cabeça, ou seja, você está aqui, mas seu coração não está aqui. Quem está comigo, diga amém. Sabe, ele vivia no limite entre o que acontecia dentro e o que acontecia fora. Porque muitos morrem espiritualmente. Porque nós precisamos entender que vida cristã, ela é uma vida de entrega absoluta, integral. Quando Jesus nos chama sobre discipulado, ele fala, olha, quem não carregar o seu grego, negar-se a si mesmo. Ou seja, não tem como eu viver uma vida dupla. Uma hora eu estou com o pé aqui, mas outra hora eu estou com o pé lá. Uma hora meu coração está nisso, uma hora meu coração está naquilo. Não. A Bíblia fala, se eu não buscar a Deus de todo o meu coração. Ou seja, tem que ser o todo. Não é uma parte só. Não é uma porcentagem só da minha vida. Não é apenas no domingo ou no dia da célula, mas é um trabalho integral, essa é uma entrega completa. Se eu vou porque eu quero estar. Se eu vou porque eu vou receber. Eu não vou porque alguém falou para mim. Pode ser que alguém esteja aqui hoje nessa condição. Eu estou aqui porque me encheram o saco, falaram para mim, porque falaram que eu tinha que comprar pulseira, que eu tinha que ir na conferência, porque isso e aquilo. Eu me senti pressionado, eu tive que ir. Eu fui, mas eu não queria estar. Aí não desfruta. Há coisas que Deus está derramando aqui, mas só vai derramar e só vai entender quem está aqui dentro de fato. Quem estiver na janela não desfruta. Quem está aqui, mas queria estar em outro lugar, não desfruta. E até dorme, perde oportunidade, perde presença, perde unção, perde a revelação, perde a palavra. Porque dormiu. Se desligou. Olha o que o livro de Tiago, vamos ler rapidamente. Tiago capítulo 1. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Quem abriu diz amém. Olha lá, o texto diz assim, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nós precisamos entender uma coisa. Olha aqui para mim, preste atenção. Que fé tem a ver com convicção e decisão. Nós precisamos entender que Deus nos desperta para a fé. Mas nós precisamos entender também que a fé tem que nos levar a uma decisão. O texto diz, peça porém com fé, porém se duvidar, não tem como. Eu quero, mas eu não quero. Eu tenho dúvida. Hebreus diz que fé é uma questão de convicção, Hebreus 11. Fé é a certeza. É uma convicção que Deus nos dá. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, toda dúvida. Então Eutico adormeceu, dormiu, e infelizmente chegou à morte, porque ficou desapercebido, porque ficou na janela. Deveria ter tomado a decisão de participar, de estar junto. O cara está participando de um momento histórico. É tão histórico que foi registrado. E quantos de nós não perdemos oportunidades históricas na nossa vida? Porque ficamos na janela, porque ficamos ali, não entro, eu tenho medo, ou eu fui machucado, ou é isso e aquilo, então eu não me entrego.
Por que Eutico dormiu? Por causa do sono espiritual. Enquanto a palavra era pregada com intensidade, Eutico adormeceu. Isso mostra apatia espiritual. Isso mostra o quanto desconectado ele estava com aquele ambiente. Existe um erro, um engodo, é uma coisa que até me preocupa. Eu tenho visto muita gente adormecer espiritualmente. Ela vai, isso não é uma coisa que acontece rápida. Ela vai te envolvendo, essa apatia, ela vai envolvendo, aí você fala, não, eu não vou me envolver, eu não vou hoje, eu não vou participar, está tudo bem, está legal, não está dando para ir, aí você vai se desconectando, quando vê, já está longe. Eu gosto muito daquele filme O Náufrago. E tem uma cena do náufrago para mim que é muito interessante, quando ele sai da ilha lá com o Wilson, lembra do Wilson, que é aquela bola, que é o grande amigo dele? E ele começa naquele barquinho, e aí ele enfrenta uma tempestade com o Wilson, e aí tem uma hora que ele acorda ali, depois de uma tempestade, ele vê o Wilson, que a bola, ela está na água. E aí ele está no barco ainda. E aí ele pula para trás do Wilson, mas o Wilson ele pega uma corrente, e aí ele fica naquela indecisão. Ou eu volto para o barco ou eu vou atrás do Wilson. Mas se eu for atrás do Wilson, as correntes vão se distanciar. E aí ele percebe que ele tem que tomar uma decisão, ele volta para o barco. E o Wilson pega uma corrente e vai embora e se afasta. E ele nunca mais vê o Wilson. A gente ainda tem a sorte de ver o Wilson aqui toda semana, o nosso. O que eu percebo, por que eu falo que eu gosto desse filme? Eu uso ele muito em alguns exemplos de liderança. Porque eu tenho percebido pessoas que são assim. Parece o Wilson com Tom Hanks. Está grudado, está ali. Passa até uma tempestade junto, mas daqui a pouco, por algum motivo, se afasta. E aí pega uma corrente, e aí vai se afastando, quando vê, desconectou. E qual é o problema disso? A queda é inevitável. Porque toda indecisão leva à queda. E a janela se torna um lugar muito perigoso. Janela não é lugar para crente. Ou seja, a indecisão não é ambiente para as nossas vidas. Porque todo aquele que fica na indecisão, ele perde, ele adormece, ele vai cair em alguma medida. E Eutico caiu porque estava vulnerável. Porque ele não estava nem firme com os de dentro, e nem longe o bastante para ser influenciado, para não ser influenciado. Ele ficava ali, flertando com esses dois mundos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tome cuidado. Tome cuidado. E eu tenho visto muita crente que ele fica flertando com os dois mundos. Ele está na igreja, mas ele flerta com o mundo. Eu pensava hoje de manhã sobre isso. E eu já vi isso muito acontecer no nosso meio. Isso acontece muito com adolescente. E muitas vezes por irresponsabilidade dos pais. Porque os pais, às vezes, eles falam assim, não, eu não forço meu filho a ir na célula. Eu não forço meu filho a ir na igreja. Nós vimos ontem o testemunho do Nick, que a mãe dele forçava ele a ler Bíblia. Tem gente que fica ofendido. Mas onde já se viu tanta radicalidade, forçar? Eu não quero forçar ninguém. Como que não? Que educação? Como que você educa alguém, uma criança, sem forçar algo? Ela sabe o que ela quer? Não. Você não força ela a comer? Coisa decente? Coisa saudável? Você não força ela a escovar o dente? Você não força ela a ir para a escola ou ela faz de boa vontade?
Por que não nós não forçarmos a ir para a igreja? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que falaram, minha mãe me forçava. Ela falava, não, você vai acordar, você vai para a igreja, você vai para o culto, você vai para a cela, você vai orar, você vai participar. Mas tem pai que fala, não, eu não vou forçar, em relação à igreja eu não vou forçar. Aí não entende. Aí o filho começa a flertar. Ele até vem no culto de vez em quando, ele até participa de uma cela, mas ela deixa ir dormir na casa da amiguinha lá da escola que não é crente, para fazer a noite do pijama. Deixa dormir lá, você vai ver o que vai acontecer. Está flertando. Deixa ir na festinha lá dos meninos, lá da adolescente de escola, lá no bailinho, lá não sei aonde. Tá bom, deixa ir. Mas na célula não. E tem pai que é pior. Que aí o filho vai, às vezes no culto, vai na célula. Aí, já viu adolescente? Adolescente é uma bênção. Mas adolescente é cheio de não me toque e não me rele. Ai, não me cumprimentou. Ai, ela olhou para mim, olhou, não gostou muito do meu sapato. Ai, eu não vou mais. Aí o pai fala, é verdade, não vai mais. Eles são tudo ruim. Está errado. Você tem que falar, não, você vai aprender a vencer isso. Você vai aprender a se relacionar. Você vai sim. A pessoa não te cumprimentou, então eu vou te ensinar. Você cumprimenta, que é o que eu faço com as minhas filhas. Se alguém não cumprimentar vocês, cumprimenta. É assim que você faz. É assim que funciona a vida. Mas infelizmente, tem gente que promove esse tipo de coisa. Aí a pessoa vai flertando com os dois mundos. E aí depois o filho se desvia. Ai, tadinho. Tadinho, mas a culpa é do pai e da mãe. Quem está entendendo, diga amém. Agora, sabe o que é lindo nesse texto? Eutico dormiu, Eutico caiu e Eutico morreu. Mas na hora que isso acontece, Paulo para. E o texto diz, no versículo 10 ao 12, vamos voltar lá, rapidinho. Atos capítulo 20. O texto diz no versículo 10 do capítulo 20. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. O que eu acho lindo nesse texto é que Eutico dormiu, porque estava na janela, indiferente. Coisas estavam sendo ministradas, tesouros estavam sendo revelados, mas porque ele estava na janela, ele perdeu a oportunidade. Por causa do sono, inevitavelmente vem a queda e a morte. Mas a Bíblia diz que nesse momento Paulo para e desce até ele, e vai até ele, e levanta aquele rapaz. Isso mostra o poder da graça restauradora. A Bíblia diz que Paulo se inclina. Sabe, eu tenho uma palavra para você, irmão e irmã. Deus não desiste de quem cai. Deus não desiste. Você tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida com Deus, é que tem momentos em que a gente cai. Alguns caem em pecado, outros caem na fé. Você desanima, você se frustra, você já não tem o mesmo gás, a mesma energia, sabe? Sentimentos tomam conta do seu coração, uma estagnação espiritual toma conta da nossa vida. Mas uma coisa eu tenho aprendido, que em todos esses momentos, Deus os restaura. E a palavra que eu tenho para a igreja nessa tarde, é que muitos aqui podem estar como Eutico. Você está, mas uma parte de você não está. Tem dia que você está empolgado, mas tem dia que você não está tão empolgado. Porque esse é o nosso desafio até como igreja. Ontem eu conversava aqui com o pastor Nick, falava isso. Ele perguntava, conversava ali no particular, ele falou assim, em relação ao desafio, eu falei assim, pastorear uma igreja muito tempo, e o mesmo povo muito tempo, é muito desafiador. Porque não há novidade. E eu também não começo a criar, porque senão eu vou ter que ficar entretendo e virando um negócio aqui dentro que não tem como. Então a rotina, a mesmice, passa a ser comum no nosso meio.
você já sabe quem é, você já sabe os defeitos, você já sabe os problemas, já sabe as qualidades. No lado do pastor, então, você já sabe até as piadas. Você tem que ficar tentando inovar aqui para criar alguma coisa, para poder trazer uma novidade. Preparar um sermão toda semana é um desafio gigante. Porque provavelmente você já ouviu alguma coisa parecida. Provavelmente alguma coisa vai soar que, peraí, eu já ouvi isso em algum outro momento, porque vai soar repetitivo. Então é um desafio. Eu aturar os irmãos me aturarem. Mas a graça de Deus, ela é assim. Ela não desiste de quem cai. Paulo interrompe a mensagem para salvar uma vida. Porque Deus está em busca daqueles que caem da janela. É interessante como Paulo para tudo. Isso mostra a importância daquele jovem. É interessante como Deus faz. Porque às vezes, quando nós estamos nesse processo de queda, nesse processo de estagnação espiritual, nesse processo onde nosso coração é tomado pelo desânimo, a sensação em que nós temos é que Deus não se importa conosco. Normalmente, quando você está nesse processo, você tem um processo de rejeição interna. Um processo de acusação interna. Você não é importante. Você não é significativo. Eu não sei, não acuso esse jovem de estar sentado na janela. Eu não sei quais são os motivos. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que Deus para tudo para se preocupar com ele. Como Deus para se preocupar conosco. Se eu estou compartilhando de uma palavra como essa, e se Deus está falando conosco nesses dias, é porque Deus está preocupado conosco. Deus não desiste. Pode ser que você esteja como eu, desanimado, sonolento. E o sono aqui, eu não estou falando sono de sono, mas é o sono espiritual. Esse texto nos mostra que a restauração é possível. Que a morte não teve a última palavra. O que eu amo na palavra do Senhor, no próprio Senhor, é que nada desse mundo tem o poder de definir a nossa história. Quando Deus nos chama para Ele. A morte não foi a última palavra para aquele homem. Para aquele jovem. E o que eu gosto desse texto é que, mesmo caído, eu aprendo que se eu cair, eu não preciso ficar caído. Porque às vezes a gente cai. E às vezes quando nós caímos, a gente tem uma tendência de ficar caído. A gente fica lá, lambendo as feridas da autocomiseração. Ah, fiquei sozinho. Ai, machucaram. Ai, tá doendo. Ai, eu caí. Ai, a culpa é minha. Ai, a culpa é do outro. Mas a gente tenta achar culpado, a gente fica se lamentando, porém, a gente permanece parado. E nós precisamos entender que vida cristã é uma questão de decisão. Pode ser que você tenha caído por algum motivo justo, se é possível justificar. Quero ser profeta aqui nessa tarde. Pode ser que por algum motivo você tenha ficado prostrado. Mas agora é uma questão de escolha. Continuar aí onde você está. É uma questão de escolha. De ficar ali.
se lamentando. Como que eu saio? Como que eu me levanto? Deixa ali. Não dá. Envolva-se completamente. Como que eu saio dessa condição? Como que eu saio desse poço? Envolva-se completamente. Às vezes eu vejo pessoas que... Ontem o pastor Nick falou um negócio aqui, que aos olhos de alguns pode soar duro, mas eu achei muito legal. Ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Porque se você não estiver servindo, morra. Você não está servindo para nada. Quando nós falamos de nos envolvermos, é justamente isso. Esse próprio processo de envolvimento é que mantém a vida de Deus em nós. É como brasa fora do braseiro, ela apaga, mas se ela estiver no meio do braseiro, ela mantém a brasa acesa. O calor permanece. 2 é melhor do que 1, porque tem melhor resultado no seu trabalho. Quando um cai, o outro levanta, mas se tiver só quem vai se levantar? Diz lá o livro de Eclesiastes. Se um está com frio, o outro aquece, mas se eu estiver sozinho, eu morro de frio, ou seja, eu preciso entender essa questão. Deixe a posição de observador e assuma uma postura ativa no reino de Deus. Porque culto não é espetáculo, é comunhão. E fé não é passatempo, é entrega. Eu preciso me envolver. É uma questão de vida ou morte. O que eu tenho aprendido na vida cristã é que quanto mais envolvido eu estou, mais vivo eu permaneço. Não é que o ministério ou a obra de Deus é o motivo da minha vida. O motivo da minha vida é Cristo. Mas eu estar envolvido no corpo, como Jesus disse em João 15, sem mim nada podereis fazer. Andar sozinho, andar desgarrado, não é sábio, diz a Bíblia.